Olá, muito boa noite. Chegando na sua casa, mais um Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos, a primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, com abrangência em Capão da Canoa, Torres, Gramado, Canela, Canoas, São Leopoldo, região carbonífera e sul de Porto Alegre, e que pode ser sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, nas plataformas Facebook e YouTube, além do portal tvnativos.com.br. Nesta edição do Comunidade em Pauta, teremos a participação de Cristiane Miller, vereadora da bancada do PDT em Tramandaí, atua como Procuradora Especial da Mulher no Legislativo Municipal. É professora e já foi secretária de Desenvolvimento e Assistência Social. Vereadora Cris Miller, primeiramente agradecimentos pela aceitação da participação aqui no Comunidade em Pauta. Nós tivemos no último dia 3 o início das atividades do Outubro Rosa em Tramandaí, com uma sessão muito especial que aconteceu na Câmara de Vereadores, dando início à programação. Vereadora, como é que foi esta sessão? Muito boa noite. Boa noite, Sandro. Boa noite a todos que acompanham a TV Nativos. É um prazer estar aqui conversando contigo, né? Agradecendo o convite. E eu queria colocar que o Outubro Rosa, ele é um mês de muito significado para nós mulheres, né? É um mês que a gente tem que refletir e é um mês de conscientização, um mês de dar aquele estalo, porque assim, o exame da mama, ele é feito muitas vezes a cada 2 anos, tem casos que é feito a cada 1 ano, né? Mas sempre tem aquele mês que é eu não fiz ainda. Então, o mês de outubro, ele é esse mês de conscientização, de alerta, né? E a gente, nossa comunidade, o nosso grupo ali, nós nos unimos já desde o ano passado, desde que a gente assumiu. Nós temos feito muitas ações em parceria, né? Não é porque a gente é legislativo que a gente não pode fazer as parcerias com o executivo. Então, assim, quase toda a programação que existe no município, de datas comemorativas, datas importantes, né, que tenham um significado, a gente tem feito em parceria. Então, nós temos aqui, atuando agora nessa atividade do mês de outubro, a Procuradoria Especial da Mulher pelo Legislativo, no Executivo, daí Secretaria da Saúde, Secretaria de Assistência, né, Secretaria de Educação, tem algumas atividades. Nós temos o CONDIM, né, que tem as suas representatividades ali, que também estão participando, e tem a Liga Feminina de Combate ao Câncer no município, que ela é extremamente atuante, né? Então, nós temos muitas atividades durante o mês de outubro, nós nos reunimos, planejamos tudo de forma bem, assim, intensa, que tivesse atividades pelo menos 1, 2, no máximo 3 vezes na semana. Muitas vezes até para não ficar cansativo para a equipe e para a gente poder ter uma sobrevida até o final do mês com várias coisas diferentes, né? Várias ações diferentes e contribuindo para que todos os bairros do município pudessem ser contemplados com ações. Então, assim, iniciou ontem com um ato solene extremamente... Eu fico arrepiada de lembrar e com certeza engasgo, né? Porque foi extremamente emocionante. Convido a todos que puderem assistir ali o Facebook da Câmara de Vereadores de Tramandaí, acessar o ato solene da... O próprio YouTube também, né? Isso, e acessar, né? Porque nós fizemos ali contribuímos em parceria com a Liga, então tiveram 2 palestrantes no ato solene, uma vencedora, que a gente chama, porque ela teve câncer de mama e venceu o câncer, e uma outra que a gente chama de lutadora, que ela teve o câncer de mama, ainda tem e ainda está batalhando. Então foram depoimentos extremamente emocionantes, assim, tocou realmente todo
Olha, todo plenário não tinha quem não se emocionou. Então, assim, eu acho que isso foi de um grande impacto. Todo mundo falou assim que foi muito impactante, assim, foi muitas coisas assim que a gente escutou que foram duras, assim, e que a gente também tem que sentir para poder estar contribuindo, né? E no encerramento ali, nós tivemos uma fala e foi quando eu disse que o nosso papel enquanto legislador é esse, é de escutar a comunidade, conversar com a comunidade, descobrir os seus anseios, as suas necessidades, as suas vontades, o que é que está precisando, o que é que tem que ser melhorado, porque assim, não é das nossas, não é, né, do divino que eu vou imaginar as coisas, eu tenho que estar em contato com a comunidade para descobrir o que está precisando, né? O que precisa ser melhorado, qual a necessidade. E daí a gente colocou que o nosso papel ali, enquanto legislador, enquanto articulador, enquanto ente político, ele é de extrema importância para criar políticas públicas. Vereadora Cristiane Miller, essa é uma questão muito importante, a questão do legislador e o seu papel dentro das políticas públicas voltadas para as mulheres, em especial a questão do Outubro Rosa. Nós sabemos que uma das dificuldades das mulheres é o acesso à mamografia e também depois o acompanhamento médico, que muitas vezes as pessoas têm uma grande dificuldade. Como desburocratizar este acesso a essas políticas públicas através de legislações, mesmo que a nível de município? Eu acredito que nesse quesito nós temos que ter o conhecimento muito do que está acontecendo a nível de saúde dentro do município, né? Então, nas unidades de saúde, nos postos, nas unidades básicas e tal, é importante que a população faça o seu acompanhamento rotineiro, né? Então, muitas vezes o que acontece, as pessoas vão para o seu acompanhamento quando aquilo já, né, aquilo já aconteceu, quando está sentindo algum sintoma. E a gente tem que trabalhar com saúde pública, a gente tem que trabalhar com prevenção, né? Estimular a prevenção da população. Não é a questão de falta de mamografia, de não ter os agendamentos, é que muitas vezes tu não faz aquele acompanhamento no momento certo que tem que acompanhar, né? Então, quando tu sentir algum sintoma, tu já vai lá, tu já faz o agendamento, né? Então, é todo um trabalho. E acredito que a questão das políticas públicas, ela tem que ser no conjunto. Nós temos que ver o que é a demanda de cada necessidade, né? Nós temos uma necessidade muito grande de medicação, nós temos uma necessidade muito grande de exames, nós temos uma necessidade muito grande da comunidade de exames mais elaborados, de mais exames mais técnicos, né? Então, assim, como fazer com que isso se regularize dentro do município? Nós tivemos uma demanda muito grande agora, durante o período da pandemia, e os municípios acabaram não conseguindo se adaptar. Então, só assim para ter uma ideia, a realidade daqui de Tramandaí, ela aumentou consideravelmente. Então, nós tínhamos uma população de em torno de 50 mil habitantes. Nesse período da pandemia, foi para 75 a 80 mil habitantes. Muitas vezes essas pessoas não mudaram os seus endereços, elas tinham casa aqui na praia, tinham outros espaços que elas vieram para ficar durante esse período da pandemia, mas o SUS elas mudaram, entendeu? Então, eles não são uma comunidade fixa do município, mas o SUS sim. Então, acabou sobrecarregando a nossa
o nível de quantidade que a gente estava acostumado e também o percentual que o município arrecada em cima disso, né? Tanto o percentual que vem do governo do estado quanto o percentual que vem do governo federal, a nível de orçamento. Só que tu recebia para 50 mil. Exatamente. E a população aumentou para 80. Então, essa diferença acabou fazendo o quê? Que um exame que tu conseguia de uma semana para outra, ela virou para 30 dias, ela virou para 2 meses, ela virou para 3 meses. E o que acontece? Ainda assim, as pessoas que vieram de fora ainda acham, né, acreditam que o nosso município ainda toda a parte da saúde ainda é ágil. Né? E na verdade a nossa comunidade, como estava acostumada a um ritmo mais acelerado, ainda é difícil da gente conseguir, porque muitas vezes o que vai te adiantar tu fazer ir no médico, agendar um exame, marcar um exame e que o exame é feito só daqui a 3 meses? É importante salientar que parte dos recursos destinados aos municípios na área da saúde, eles vêm conforme a população fixa, população essa que é calculado pelo IBGE, né? Então, quando aumenta a população sem ter esse cálculo do IBGE, o município deixa de receber aquela quantia, recebe somente pela ficha de atendimento. E daí é onde nós temos uma defasagem na parte dos medicamentos, tanto que no período agora nós tivemos um ganho a nível de legislativo, que foram as emendas impositivas. Então, o município de Tramandaí aprovou um percentual em cima do orçamento do município de emendas impositivas, que cada vereador pode destinar para o que, né, achar melhor dentro do município de poder está distribuindo, assim como os deputados federais têm as emendas. Mas parte dela é específico para a saúde. Parte dela é específico para a saúde, mas daí o que acontece? Quando tu podia destinar para melhorias no atendimento, melhorias no espaço, melhorias de equipamento, a maioria de nós, vereadores, dos 13 vereadores, destinaram para medicamento, para que a população não ficasse sem medicamento. Então, esse período de pandemia foi muito difícil e agora esse ano aí, onde está tudo se retomando, né, retomando todos, né, a nossa vida em si, as relações pessoais, as relações interpessoais, as relações sociais, né, e daí é onde tu está começando, né, a ter tuas relações de vida novamente, procurando, como eu digo assim, né, mudou muito a vida das pessoas. As pessoas tiveram muita dificuldade, teve, fora as questões de perdas, né? Mas assim, foi um baque para muita gente, para todos nós. Inclusive para as políticas públicas, né? Em diversas áreas, educação e saúde foram, na realidade, as mais afetadas. Agora você citou uma entidade que é de extrema importância, a Liga Feminina de Combate ao Câncer, que tem um papel fundamental no atendimento das mulheres. Como é que você analisa a atuação desta entidade tão querida aqui no município de Tramandaí? Não, a Liga é um grupo de voluntárias extremamente dedicadas, que tu disponibiliza o teu tempo, o teu carinho, a tua atenção para poder proporcionar ao outro um conforto, um alívio, um ombro amigo, um abraço, um carinho, uma palavra de força, né, de esperança. Então, assim, não tem preço, né? Ontem até eu me emocionei bastante na hora da fala, porque não tem como tu ser insensível a isso. Quem não tem uma mãe, quem não tem uma irmã, quem não tem uma avó, quem não tem uma mulher na sua vida? E ninguém tá livre, né, Sandro? Então, assim, ó, cada pessoa é uma pessoa, cada realidade é uma realidade, cada acontecimento, né, cada tipo de câncer ou a gravidade do que ele está se apresentando na pessoa, ela é diferente, né? Então, assim, algumas pessoas têm família para poder dar o suporte,
mas nem todas. Algumas têm mais condição financeira, né? Nem todas. Então, assim, ó, esse papel da Liga dentro do município, ele é extremamente fundamental, e a gente tem que dar o maior apoio, né? Então, assim, elas são extremamente parceiras. Essa questão do apoio é bastante importante. Eu conversava com a presidente recentemente, a Neuza Rezin, e ela falava das dificuldades que a Liga tem, porque são todas voluntárias, são mais de 40 voluntárias que atuam diretamente com inúmeras pessoas, inúmeros pacientes portadoras de câncer e suas famílias. Mas a Liga tem as suas dificuldades e merece sim ter um apoio, seja de empresários, pessoas físicas, enfim. O que eu lembro, assim, Sandro, que para nós marcou bastante, foi uma parceria que nós, no período ali, como tu citou, eu fui secretária de Desenvolvimento e Assistência Social. E a gente fez uma parceria muito grande com a Liga, porque dependendo do tipo de tratamento, a pessoa tem que ir todos os dias a Porto Alegre, né, durante 30 dias, ou então aqueles tratamentos que são uma vez por mês, ou uma vez, né, a cada 15 dias e tal. Mas esse tratamento a gente fazia assim, tentava realmente fazer com que a pessoa, as pessoas que estavam em tratamento, ao invés de ir na van, elas fossem no veículo, para que elas pudessem ir mais rápido. E após aquela injeção de cargas, né, ela pudesse retornar, porque isso tem muitas, assim, a pessoa acaba ficando indisposta, ela fica com enjoo, tem todos esses sintomas que aparecem depois do tratamento, né, e durante cada tipo de tratamento. Então a gente sempre foi parceiro olha, nós temos a paciente tal, ela precisa de tantos, então assim, então nós vamos colocar ela no veículo para ela ir e voltar mais rápido, para não precisar às vezes sair de madrugada e voltar no final da tarde e a pessoa passando mal em Porto Alegre. Muitas vezes as pessoas não têm dinheiro para comer. E então, fica um período longo essa sensibilidade cidade. A gente tem que ter. E a gente também fazia parceria do lanche, né, de encaminhar, e quando a pessoa fazia a quimio, fazia a rádio, ela voltava e a gente, né, passava essa parceria de passar o lanche. Então, assim, ó, esse olhar com o ser humano, tu tem que ter, Sandro. Assim, tu tá lidando com pessoas, e as pessoas, elas são vidas. Então, assim, cada uma tem a sua realidade, cada uma tem um problema específico, então, assim, a gente tem que, a obrigação nossa, se tu tá num espaço de poder, como eu chamo, né, então, assim, tu é um gestor, se tu é um gestor do município, tu precisa ter essa sensibilidade, e assim, ó, essa sensibilidade sempre, assim como tu é um gestor do município, tu tá vendo que as pessoas precisam acordar de manhã, e quando chove elas precisam se deslocar para ir para os seus empregos, as crianças precisam ir para a escola. Então, assim, onde tu sabe que a população é maior quantidade e aquele espaço é um espaço mais vulnerável, por que não melhorar a vida das pessoas naqueles espaços? Por que não melhorar a qualidade de vida das pessoas nos lugares onde eles mais precisam? Então, assim, essa sensibilidade, tu é um gestor, tu precisa ter. Essa sensibilidade, como vereador, tu precisa ter, né? Então, assim, tu não pode ficar a cada 4 anos batendo lá na porta e dizer que eu vou fazer, que eu vou acontecer, prometer um monte de coisa que muitas vezes não é da tua alçada, tu não tem, né? O vereador tem muitas limitações, né? Muitas. Então, né? Então, assim, não é da tua alçada, tu não pode prometer isso. Agora, a vereadora Cris, ainda na questão da Liga Feminina de Combate ao Câncer, nós não podemos deixar nunca de lembrar uma pessoa muito querida, saudosa, Maria Ituraldi, que foi uma das fundadoras da Liga Feminina de Combate ao Câncer, que não está mais aqui entre nós, mas que teve um papel fundamental no sentido de fazer com que pessoas se voluntariam e ajudam ao próximo. A Maria Ituraldi realmente ela fez uma grande diferença, e as voluntárias que aí estão hoje também fazem a diferença. Qual a importância de fazermos a diferença no dia a dia das pessoas?
Ai, Sandro, eu acho que essa tua pergunta, ela é fundamental, né? Claro, a gente tem a recordação, a Maria, do tempo que eu era criança, né? Então, assim, ela tinha uma loja de bijuterias, de artesanato, tinha esses dias até que eu coloquei no grupo da escola lá, ela tinha um robozinho na porta e ele tá lá no Museu Municipal. Mas são pessoas que acabam se doando, porque eu acho que tu tem que ter isso em si, dentro de cada um, né? Hoje eu estava conversando e eu disse, o dia que eu falar de pessoas, de ser humano, de problemas, de dificuldades, e eu não me emocionar, não vou ser eu, entendeu? Porque eu acho que tu tem que ter essa empatia, tu tem que, para te saber, tu não precisa ser o outro, mas tu precisa te colocar no lugar dele. Tu precisa saber o que ele está passando e entender as dificuldades que ele tem para te poder, né, contribuir, para te poder trabalhar em cima daquilo, no que eu posso ajudar, no que eu posso contribuir, o que eu posso fazer. Então eu acho que é isso, eu acho que cada ser humano ele é diferente, né? Então eu acho que é perfil, assim, como uma amiga minha me disse hoje, o teu perfil é esse, né? Então tu tem essa sensibilidade de te colocar no lugar do outro e poder sentir o que ele está sentindo e poder ver o que, assim, no que a gente pode ajudar, né? E eu acho que todos nós, Sandro, temos que ter esse compromisso de ajudar as pessoas. O ajudar que eu falo não é um assistencialismo. Sim. Assim, hoje em dia existe muita... ser presente, né? E muita falta de informação. Porque as pessoas, muitas vezes, não sabem dos seus direitos. E não sabem onde acessar os seus direitos. Não sabem onde ir para conseguir as coisas. E tu não precisa do intermediário. Né? Então, assim, todo mundo fala que a gente faz uma política diferente, né? Eu sempre coloco que eu não quero ter ninguém dependente de mim, né? Eu quero ter pessoas que sejam independentes, que elas tenham autonomia, que elas tenham o poder da sua decisão de dizer é isso que eu quero, é isso que eu não quero, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para minha família, é para isso que eu vou lutar, é assim que eu quero seguir, entendeu? E não uma pessoa que seja presa, não, tu tem que fazer o que eu tô mandando. Então, assim, eu acho que a gente tem que educar as pessoas para a liberdade, né? Assim como a gente tem que educar os filhos para o mundo, né? A gente tem que ajudar as pessoas a elas serem livres. Comunidade em Pauta vai a um rápido intervalo. Voltamos em instantes conversando com a vereadora de Tramandaí, da bancada do PDT, Cristiane Miller. Varíola dos macacos. Fique bem com a informação certa. A varíola dos macacos, monkeypox, não é uma doença transmitida pelos macacos. Eles são tão vítimas da doença quanto os humanos. Ministério da Saúde.
Estamos de volta com o Comunidade em Pauta, programa da TV Nativos, a primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, e que agrega Capão da Canoa, Torres, Gramado, Canela, São Leopoldo, região carbonífera e sul de Porto Alegre, podendo ser sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, além das plataformas Facebook, YouTube e no portal tvnativos.com.br. Na edição de hoje estamos conversando com a vereadora de Tramandaí, Cristiane Miller, ela que é integrante da bancada do PDT. Ela atua também como procuradora da mulher no Legislativo Municipal. É professora e também já foi secretária de Desenvolvimento e Assistência Social de Tramandaí. E a vereadora Cristiane Miller, ela participa e é presidente de 3 frentes parlamentares no Legislativo de Tramandaí. Quais são essas frentes e como é que é desenvolvido este trabalho, vereadora? Bom, Sandro, assim, eu fiquei muito feliz de ter o apoio do Legislativo, ter o apoio dos meus colegas vereadores para poder, que a gente tem que colocar uma resolução para votação, para poder dar início às frentes parlamentares, né? Então eu tenho a parceria dos vereadores ali, na verdade que compõem ali, geralmente são 7 ou 8 para te abrir uma frente e assim, a gente abriu a Frente Parlamentar de Apoio ao Empreendedorismo, Associativismo e Economia Solidária. Como durante o ano passado e esse ano eu estou à frente da Procuradoria, nós temos muitas ações que são mais direcionadas e o meu trabalho todo durante esse período aí tem sido mais direcionado para as mulheres, né? E nós estamos buscando bastante ações em prol do desenvolvimento do empreendedorismo feminino. Então, assim, nós sabemos que muitas mulheres são as chefes de família. Muitas mulheres são as que sustentam a casa, sustentam os filhos, as que ficam com os filhos, né? E sustentam eles, né? Então, assim, tu é responsável pela criação. Então, tu é responsável por manter a casa. Então, como muitas vezes tu vai te manter mantendo a casa e muitas vezes as mulheres, a maioria das mulheres não tem aquela, né, não tem pensão, não tem recurso, muitas vezes não tem formação, muitas vezes não, né? Então, assim, tem vários empecilhos com que façam que as mulheres se insiram no mercado de trabalho. Muitas vezes sobram o quê? Que a gente chama de subtrabalhos, né? Então, a gente tem tentado, dentro da frente parlamentar, com o apoio também do CDL, que é da parte das mulheres ali, que atua bastante. Então, ali tem, eu esqueci o nome, como é que é o nome das gurias ali, que tem o CDL. A CDL Mulher, né? É o CDL Mulher? Tá. E então, assim, a gente tem conversado bastante, conversado com as empreendedoras, feito capacitação, né, interagido com o grupo e nós estamos entrando na fase agora de poder fazer, porque muitas coisas agora que foram liberadas, né, a partir de março que foram liberadas, inclusive o próprio plenário, o acesso ao plenário ali, né, da Câmara. Então, assim, nós vamos iniciar audiências públicas, capacitação, formação, porque como é que tu vai te inserir no mercado de trabalho se tu não tem conhecimento, né? Então, muitas vezes, quando as pessoas, né, acessam o legislativo, acessam os vereadores, pedindo um espaço, um emprego, uma vaga, aí tu vai perguntar, tá aí, o teu currículo? Não tenho currículo. A tua formação? Não tenho. O que tu sabe fazer? Eu sei fazer isso. Mas até tu conseguir né, orientar, ajudar, então é muito difícil. Então as pessoas precisam. E nesse sentido, muitas vezes essas mães, elas têm muitos filhos. E daí nós temos um outro problema social, que é como não tem como deixar as crianças em casa para ir para o mercado de trabalho. Então essa mãe está em casa, sem emprego, com um monte de criança. E essas crianças, algumas sem escola, sem creche. Então, é um problema social intenso.
Agora então, nós assim, temos... tu tem que trabalhar para conseguir Pra conciliar, compor, né? e conciliar. Eu lembro ali no período que nós estávamos à frente da Secretaria de Assistência, quando nós fazíamos projetos sociais, quando nós fazíamos grupos, né, cursos, fazíamos oficinas, nós tínhamos sempre dentro da equipe uma pessoa que era monitora. Porque assim, ela cuidava das crianças, porque assim, a mãe não consegue ir para um curso, para uma capacitação e deixar um monte de criança pequena, então ela tem que levar junto. Então assim, quem é que vai cuidar das crianças? Então nós temos que ter a contrapartida, que é ter alguém para cuidar das crianças, para a mãe poder, né, para te poder ajudar. Ter a sua atividade, né? Entendeu? Agora, vereadora, Tudo é uma sequência. um aspecto interessante, nós podemos dizer que temos as mulheres que vão ingressar ou estão no mercado de trabalho que são empregadas. Mas nós temos uma parcela de empreendedoras que são as patroas e aquelas que querem ser empreendedoras, que têm algum tipo de habilidade. Por exemplo, cabeleireiros, nós temos muitas mulheres empreendedoras nesse ramo. Vendedora de cosméticos, artesãos, enfim. Como é que a frente auxilia a mulher mais empreendedora? Não aquela que é a empregada, que tem o seu salário, tem sua carteira assinada, ou então faz o seu bico, né, de uma forma informal, mas aquela mulher que quer ser empreendedora. E nós temos já na cidade diversas instituições que dão cursos. Temos o Senac, Instituto Mix, enfim, entre outros, e está havendo uma busca muito grande para se qualificar. E através desses cursos, há a possibilidade também de abertura de negócios por parte dessas mulheres. Sim, sim. Eu particularmente participo de um grupo de mulheres através de uma coach, né, que é a Natália, e a gente tem esse grupo de mulheres, grupo de empreendedoras. Claro, cada uma vai com um objetivo, né? Então, assim, a gente tem desde advogada, tem desde fotógrafa, tem empresária, tem gente que trabalha no ramo de alimentos, tem gente que trabalha no ramo de vestuário, tem gente que trabalha no ramo da beleza, né? Então, assim, nesse sentido, tem toda uma capacitação que tu tem que procurar. E muitas vezes eu vou te dizer que, claro, tu procura esses grupos porque eles não deixam de ser quase um grupo de terapia, né? Porque Sim. assim, eu tô passando por essa dificuldade, a minha dificuldade é mais no marketing, a minha dificuldade é mais de planejamento, a minha é de cuidar do orçamento da empresa, né? A minha é de vendas. Então quem sabe mais ensina para quem tem mais dificuldade, aquilo que deu certo. É como a gente faz, né, em escola, né? Aquele projeto que deu certo, os outros acabam implementando. Mas esse momento ele é importante. Então é isso que a gente tem que fazer, proporcionar, porque assim o legislativo ele assim como tu disse, né, ele tem as suas possibilidades, mas ele tem também as suas limitações, né? Então assim a gente pode fazer reuniões, a gente pode fazer capacitações, a gente pode fazer audiência pública, a gente pode propor parcerias. Então a gente tem justamente esses grupos, assim, eles são parceiros, eles são voluntários, né? E todas essas empresárias que, vamos supor, tem um patamar de poder aquisitivo ou de poder de estrutura mesmo. Eu já tenho a minha empresa tem um espaço físico, a minha empresa ela gera lucro, ela tem funcionários, né? Então, assim, eu tô caminhando, ela tem a sua estabilidade. Essa pessoa é a pessoa indicada para poder ser voluntária e poder dar uma capacitação para as outras que estão iniciando. Porque sempre, assim, tu presta atenção, tu consegue, né, absorver ideias e sugestões de vários setores. Mas nós, hoje em dia, até assim, com o teu programa, com acesso à internet, com acesso ao Instagram, com acesso ao Facebook. Eu sou uma pessoa que, se puxar aqui o meu celular, eu tenho tudo que é tipo, tô olhando o Instagram, tem um curso assim, de tanto a tanto, todo dia, live aqui. Não tem, né? Na realidade, a internet nos dá grandes possibilidades. Basta procurá-las. Não interessa o assunto. Eu entro, me cadastro, vejo, e se eu não consigo olhar a live na hora, geralmente eles ficam 24 horas, né?
tu olha na madrugada e assim, tu acaba descobrindo um mundo de ideias, de sugestões. E eu sempre falo uma coisa que eu acho super importante, né, Sandro? Eu acho que tu tem que oportunizar. Né? Então, eu acho que a vida da gente, ela passa tão rápido, tem tantas coisas que acontecem, mas a gente... eu acho que o maior legado que a gente pode dar e deixar para as pessoas é dar oportunidade a elas. Eu tenho um exemplo, acho que eu já te falei, né, uma vez, quando a gente fez uma oficina a gente criou uma oficina de balé na assistência social, né? E daí todo mundo dizia, mas balé. Daí eu disse, por quê? Só porque uma população vulnerável não pode aprender balé? Só porque as pessoas não têm condição não pode aprender balé? Daí eu disse, não, pode aprender sim, e a nossa função é proporcionar isso. E daí a gente criou a oficina de balé, só para vocês terem uma ideia. Foi a oficina que tinha lista de espera o ano todo. A oficina que primeiro lotava todas as inscrições. Então, assim, todo mundo tem vontade de ter as coisas. Todo mundo tem vontade de melhorar a vida. Todo mundo, como eu digo, todo mundo tem vontade de comer carne, né? Então, assim, por que não proporcionar? Por que não dar oportunidade? Por que uns são melhores que os outros? Então, por que os espaços públicos, as cadeiras são tudo rasgadas, o espaço tem que ficar assim? Não! A primeira coisa que a gente fez foi, vamos arrumar. As pessoas, quando acessam a Secretaria de Assistência, que eu digo, e a Secretaria de Saúde... Ou qualquer órgão público. Qualquer órgão público. A pessoa, se está procurando um serviço público, é porque ela está precisando. Né? Então, qual é a tua obrigação? No mínimo, atender com educação, com acolhimento, com dignidade, num lugar limpo, num lugar arrumado, num lugar, né, preparado, com carinho para receber as pessoas. E nesse sentido, às vezes, receber com carinho, num lugar bacana, num lugar limpo, já é meio caminho andado. Porque nem sempre tu vai conseguir resolver, entendeu? Exatamente. Mas só o fato de tu escutar, de tu explicar com educação, dizer os motivos que tem, os motivos que não tem, os motivos que mais adiante pode vir a ter, a pessoa sai satisfeita, né? Vereadora, nesse sentido, tanto na sua passagem pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, como professora também no município, e principalmente agora como vereadora, você se depara com a realidade brasileira, que é a mesma realidade que nós temos aqui no município de Tramandaí, em bairros mais afastados, na periferia, ou mesmo em áreas onde os recursos financeiros são maiores. Pessoas que têm recursos financeiros maiores têm os seus problemas também e elas não podem ser deixadas de lado. Mas falando daquela realidade das pessoas mais vulneráveis, você muitas vezes se emociona quando fala desta realidade e do que já conheceu, né? Gostaria que você falasse um pouco dessa realidade que nós temos na cidade de Tramandaí e que você conhece tão profundamente. Sandra, é muito difícil tu olhar para as pessoas e a pessoa vir e te pedir alguma coisa, principalmente alimento, né? Porque alimento é sagrado, gente. Então, assim, todo mundo tem. A Constituição diz que tu tem que ter, né, o básico, né? Que é ter uma casa, ter alimento, ter cuidado da família, tudo. Então, assim, é muito difícil. Como é que tu vai dizer para alguém que tu não tem comida? Como é que ele vai chegar em casa e tá vendo um monte de criança passando fome, né? Então, assim, hoje em dia eu tenho, né? Eu sou professora do município, tu sabe, né? E eu fiquei durante muito tempo trabalhando com educação especial, crianças com deficiência e, né, durante esse meu período aí, eu também agora atuo já há algum tempo no Primeira Infância Melhor. Então, assim, tu acompanhar a realidade de uma gestação muitas vezes indesejada, uma gestação que, né, aconteceu, mas que não tem, a família não tem estrutura mínima para receber aquele bebê,
né? Então, assim, é muito complicado mesmo, né? Então, assim, tá quase ganhando, não tem uma roupinha. Olha, a gente, né? Então, assim, tem que ter uma certa estrutura para isso, né? E muitas vezes as pessoas elas necessitam, mas muitas vezes elas precisam de um abraço, De um carinho. de um carinho, de uma palavra amiga, muitas vezes as pessoas olham para ti e estão precisando de um sorriso, sabe? Então muitas vezes tu acha que é bastante, não, muitas vezes é o mínimo que tu pode dar. Então, assim, a gente participa do programa e é uma na segunda frente parlamentar ali que a gente fez, foi a de Vacinas Já. Frente de apoio ao Vacinas Já. Vacinas Já era que ela já iniciou ano passado, que a gente já ficou acompanhando toda a vacinação do Covid, né? Como é que foi a vacinação do município, a gente fazia visitas na vigilância, a gente via nas unidades de saúde como é que estava sendo, como é que estavam os índices e tal, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta dose. Mas depois, a partir desse ano, a gente começou a avaliar que durante esses 2 anos da pandemia, muitas pessoas, por não saírem de casa, por ter a questão do isolamento, acabou não indo vacinar as crianças. Então, nós temos um número muito alto de crianças que é onde o PIN atua, que nós atuamos ali da gestante até crianças até de 0 a 6 anos. Então, a gente faz o acompanhamento dessas famílias, são as famílias em vulnerabilidade, muitas vezes em alta vulnerabilidade, né? Famílias, por que o PIN existe? Porque muitas vezes não existe vaga na escola para todo mundo. Para essas crianças não ficarem com defasagem no desenvolvimento infantil, nós temos as visitadoras. A gente começou com 5, depois foi para 6, depois foi para 7. Eu acho que tem uns 10, 12 anos para mais até no PIN. E esse ano nós conseguimos nós estamos com 13 visitadoras. Então a gente iniciou o projeto no São Francisco 1, e depois agora a gente esse bairro já foi todo, né, atingido, acompanhado. Nós passamos nós começamos no São Francisco 2, nós passamos agora para o Parque dos Presidentes e já temos 3 visitadoras que a gente chama de Jardim Atlântico, né, para nós carinhosamente chamada de Portelinha. Né? Então ali a gente já tem 3 visitadoras. Para vocês verem o carinho, as mães vão ao encontro das visitadoras. Isso é um programa que deu certo, né? Deu muito certo. Né? Então assim, aí durante esse período aí a gente fez agora, junto com essa vacina que teve, da vacina nacional, na campanha nacional, né? isso. Então, nós do programa fizemos um mutirão com as mães, com os bebês, com as gestantes, com todas as crianças ali. Então, a gente fazia quase que uma busca ativa. Quando a unidade da vigilância sanitária e das unidades de saúde estavam naquele bairro, as visitadoras andavam no entorno, nas famílias que elas tinham e nas famílias que elas não tinham, né, que não estavam atendendo, batia de porta em porta, fazia um chamamento para que essas mães se sensibilizassem, porque é muito importante. A vacina, ela é importante, a vacina, ela salva vidas. E não adianta depois te arrepender, né, Sandro? Então, por isso que eu digo que a gente tem que trabalhar com prevenção. E a vacina é prevenção. Com certeza. Né? E sempre foi. O Comunidade em Pauta vai a um rápido intervalo. Voltamos em instantes conversando com a vereadora do município de Tramandaí, Cristiane Miller. Varíola dos macacos. Fique bem com a informação certa. A varíola dos macacos, monkeypox, não é uma doença transmitida pelos macacos. Eles são tão vítimas da doença quanto os humanos. Ministério da Saúde.
Estamos de volta com Comunidade em Pauta. Hoje conversando com a vereadora do município de Tramandaí, Cristiane Miller. Ela que é integrante da bancada do PTB. Atua também como procuradora da mulher no Legislativo Municipal. É professora e já foi também secretária de Desenvolvimento e Assistência Social. E ao longo deste seu mandato, ela elaborou alguns projetos de lei que viraram lei. Gostaria, Cris, que você falasse um pouco desses projetos de lei que foram aprovados no Legislativo e sancionados pelo prefeito. Bom, então assim, nós ficamos muito felizes assim, desse nosso primeiro ano, e nós estamos quase encerrando o segundo ano de mandato. O primeiro ano foi bem assim difícil para a gente pelo fato das restrições de saúde. Muitas vezes ali podia entrar, muitas vezes nem os próprios assessores não podiam entrar. A gente teve restrição até de pessoas para trabalhar. Quando entrava o outro tinha que sair do gabinete. Então assim, foi bem difícil mesmo esse período assim, de tu não poder ter contato com a população, né? Porque afinal de contas foi a população que te elegeu. Aí no primeiro ano a gente parece aquela coisa assim, veio aqui, pediu voto, depois nunca mais apareceu, né? Então no primeiro ano a gente realmente, né, foi muito difícil esse contato com a população. E agora, esse segundo ano, já estamos abrindo, então a gente fica muito grato, assim, por esse reinício, né, da gente poder estar tendo contato e poder estar fazendo reuniões e poder estar... Então, esse período agora da campanha eleitoral que passou, então, assim, tu pôde voltar a ver todo mundo e conversar com todo mundo e descobrir aí o que cada um passou, as perdas que cada um teve. Então, assim, a gente fez muitas coisas, a gente até colocou aqui meio pro Sandro ir acompanhando, né? Mas a nossa atuação foi bem em cima mais de políticas públicas para as mulheres, né? Então, a gente fez várias coisas aqui, que nem nós fizemos a vedação de nomeação de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Maria da Penha para assumir cargos públicos, né? Então, se tu não cargos em comissão, né? Sim. Então, assim, se tu é uma pessoa que tu tem uma restrição, se tu é uma pessoa que tu não consegue ter um convívio social e com quem está junto de ti, né, ou com qualquer tipo de violência, né, então qualquer tipo de violência ela é realmente extremamente abominável, então a gente acaba, né, então eu acho que esse tipo de coisa tem que ter a sua punição, então essa é Agora não é só para as mulheres que você tem uma atuação, você tem uma atuação importante também para pessoas com inúmeros tipos de deficiências. Gostaria que você falasse um pouco crianças, sobre isso. É bem nesse nível de direitos humanos, né? Nós temos idosos, nós temos crianças que passam por violência, nós temos as pessoas, né, com diversas opções sexual, nós temos pessoas que, né, questão do racismo. Então, assim, tem muita demanda, muitas coisas que acontecem e a gente acaba, né, então, pessoas que não têm tolerância a questões religiosas, né, então, assim, Sandro, por que eu não posso te respeitar pelas opções e pelo que tu... Sejam elas quais forem, né? Então assim, tu tem livre-arbítrio de escolher o que tu quer, o que tu vai fazer da tua vida. Quem sou eu para dizer, não, tu não seja isso, não seja aquilo, né? Então assim, nós temos que dar suporte, nós temos que apoiar. Então, no quesito dos direitos da pessoa do idoso, nós criamos o fundo, né? O fundo é um fundo que todo ano tu destina parte da receita do quem faz imposto de renda, né? Destina parte do seu pagamento, da taxa que ele vai pagar, da receita, tu pode destinar para o fundo, tanto para o fundo dos direitos da criança e do adolescente. Eu fui presidente do Condica durante um período.
Tem o fundo do idoso, que nós não tínhamos e acabou sendo implementado. E isso tu tem direito a uma receita de, vou dizer, o município de Tramandaí, 1 a 2 milhões que por tu ano. pode, por Uma ano. perspectiva, né? Então, assim, ó, tu tá perdendo receita se tu não faz e assim, eu não entendo... aspecto burocrático, né? Burocrático, é um papel que tu tem que cadastrar ali, é o número de uma conta que tu tem que cadastrar ali na Receita Federal e depois todo mundo pode destinar um percentual. Agora, em relação aos idosos, nós temos uma população muito grande de idosos, pessoas acima de 60 anos ou mais no município de Tramandaí e em todo o litoral norte. E observa-se que as políticas públicas elas devem ser implementadas e melhoradas, né? Os equipamentos urbanos também devem melhorar nesse sentido. Muitas vezes a gente não vê algumas pessoas com deficiência na rua, mas eu não vejo cadeirante na rua, mas ele não tem como circular pela rua. Porque os equipamentos urbanos, e aí são políticas públicas, não são adequados e faz com que as pessoas não possam circular. O próprio transporte público tenha as suas deficiências. Nas pessoas idosas, a mesma coisa. Não adianta apenas ter uma legislação, pessoas acima de 60 anos têm prioridade na fila. Há uma série de aspectos que devem ser observados daqui para frente, pois a população vai envelhecer ainda mais e nós teremos no litoral norte uma quantidade de pessoas acima de 60 anos nos próximos anos muito grande. Não só as que estão envelhecendo, mas as que principalmente migram de outras regiões para cá. Nós temos uma triste realidade em relação à pessoa idosa, né, que é a questão do abuso, a questão da exploração financeira, né, muitas vezes é a pessoa que sustenta a família toda, né, muitas vezes até os próprios parentes mais próximos, né, são as pessoas que utilizam desse benefício do idoso e muitas vezes não cuidam do idoso. Então, assim, tem muita coisa, olha, surreal que acontece. E essa é uma questão importante do cuidar do idoso, porque o Ministério Público, não só aqui em Tramandaí, mas acredito que em todo o estado, aqui é bem atuante. É bem atuante e a maior quantidade de demandas são em relação ao atendimento dos idosos, o cuidado para com os idosos. E realmente esse é um assunto que deve ser mais explorado, não só pelo Executivo, mas também pelo Legislativo, Cristiane. Com certeza, com certeza. E a gente criou o fundo justamente, então assim, são 2 milhões por ano que o município pode aplicar junto, através do fundo, através dos conselhos, através dos próprios, assim, das próprias secretarias que estão afins, né, de ações, de espaços de convivência, espaços de lazer, espaços de entretenimento, espaços de saúde específicos para a terceira idade, né? E a gente deixa de arrecadar. É importante salientar que esta possibilidade de cerca de 2 milhões, talvez mais, podendo chegar a 4 milhões, apenas de 5 a 10% disso realmente chega ao fundo. Porque na verdade o que acontece, né, Sandro? Tu vai pagar o teu imposto de renda. Por que tu pagar tudo ao governo federal? Por que já não destinar, se tu mora no município, e mesmo que tu não more, tu cadastra, tu morando no município, tu pode destinar para uma outra cidade. É muito né? simples de fazer. Tu mora em Porto Alegre, pode destinar aqui que tem o pessoal que é de Canela, de Gramado, né, de Canoas, de São Leopoldo, da região carbonífera de Porto Alegre, pode destinar para o fundo do idoso, porque no verão vocês vêm para Tramandaí, né? Então destina um pouquinho do dinheiro para cá, né, do seu imposto de renda. Isso, e é bem simples, não paga nada, muito pelo contrário, né? Aquele recurso que você destinar ao fundo da criança ou do idoso, 5% em cada um, ele será descontado do seu imposto de renda. Né? Não, é bem simples. Igual ele vai ser descontado. Né? Exatamente. Só que aquela parte vai para esses fundos. E no próprio formulário via internet você já tem ali a destinação. É muito simples. Eu acho que todas as pessoas que fazem o seu imposto de renda deveriam fazer esse ato de cidadania. Eu fiz. Eu estou satisfeita. Agora, seguindo aqui também, há uma questão importante, voltando para a questão das mulheres, que um projeto de lei seu que dispõe sobre a notificação compulsória de casos de violência doméstica contra a mulher
que são atendidas no Serviço de Saúde Pública e Privada da cidade? Sim, tem este e tem também um outro que a gente fez, a notificação nos casos de condomínios, ó. Sim. Notificação obriga os condomínios residenciais e comerciais. Quando eles têm o conhecimento. Quando eles conhecem, para não acontecer casos como aconteceu. Não é só de mulheres, entendeu? Mulheres, idosos, crianças. Quantas e quantas vezes dentro dos condomínios, dentro dos edifícios, dentro dos prédios, tu acaba escutando, né? O casal brigando, coisas quebrando, crianças chorando, né? Então, muitas vezes a violência, ela tá ali e as pessoas que moram acabam se omitindo. Quando a gente se omite, a gente é conivente com aquilo que está acontecendo. Então, assim, a gente teve casos horríveis aí que aconteceram pelo país, casos horríveis que aconteceram aqui no município vizinho do Imbé, né, com crianças. Então, assim, a gente não pode se omitir. Então, assim, é mais fácil tu fazer uma denúncia pro 180, pro Disque 100, tem mais um outro... Denúncias anônimas, né? porque tu não vai aparecer, só que tu pode estar salvando uma vida. Então, assim, esse caso das crianças que, né, que a gente sabe aí, então, assim, tu acaba não querendo te meter porque, o cara é médico. Isso não é um atestado de ter De ser uma boa pessoa, né? Era político, entendeu? Então, nada, não tem que esteja escrito na testa, não, eu sou uma boa pessoa e não tem nada que possa dizer contra mim e eu posso fazer o que eu quiser. Não, ninguém está livre. Agora, vereadora, como é que é o seu relacionamento com o Executivo? Nós sabemos que o vereador tem uma prerrogativa importante, que são os pedidos de indicações e também os pedidos de providência. Os pedidos de providência são aqueles que são uma demanda da comunidade, que chegam ao vereador, preciso de uma lâmpada na minha rua, meu calçamento não está muito bom. O vereador repassa essa informação para o Executivo, que, teoricamente, né, deveria ali fazer o seu serviço. Os pedidos de indicações seguem no mesmo sentido, mas os pedidos de indicações ainda têm uma abrangência maior, porque ele pode sair da alçada do Executivo e, por exemplo, ir a algum pedido em relação à Corsã, Companhia Estadual de Energia Elétrica Equatorial, enfim. Outras instituições, né? Como é que é esse seu trabalho e esse seu relacionamento, que o relacionamento ele é importante, porque a partir do bom relacionamento, essas demandas serão efetivadas. Que eu acho que não devia ser assim, né? Eu acho que não devia ser assim. Se eu tenho um bom relacionamento com o Executivo, as minhas coisas são feitas e são aceitas. Mas então, esse é assim, o sistema que vivemos. Né? Mas eu acho que todos... eu acho que, na verdade, muitas vezes... porque quando tu faz um pedido de providências, tu acaba sendo um intermediário, né? E tu ser um intermediário é sinal de que a tua ligação direta, comunidade com o Executivo, não está sendo, digamos assim, realizada. Não está funcionando de uma forma eficiente. Não está acontecendo. Né? Então, e daí tu precisa usar um intermediário, que daí, eu vou lá no vereador que me elegeu, né? Ou no vereador que eu votei para fazer um pedido, ou num vereador que eu tenho afinidade, ou naquele que eu conheço, ou aquele que eu acabei conhecendo agora, estou gostando dele, né? Então, assim, o que nós temos que fazer enquanto legislação, enquanto legisladores, enquanto entes e agentes políticos, é proporcionar que o serviço público melhore e que não seja necessário isso, né? Que as pessoas tenham acesso. Eu vou lá e eu ligo para o número da Secretaria de Obras e as pessoas anotem o meu pedido e me colocam, eu tenho 12 na frente. E daí eu tenho 12 na frente, o senhor aguarde um pouquinho que em breve a gente já vai lhe colocar. E que não precise ele sair dali e dizer, faz 3 meses que eu não sou atendido por tal coisa, aí faz um pedido de providência, daí o pedido de providência... Burocratiza ainda mais. Daí assim, se eu sou amigo do rei,
o rei faz. Se eu não sou amigo do rei, o rei não faz. Eu vou botar o meu pedido lá para baixo. Entendeu? Não é isso para mim não é política. Porque isso para mim não é política pública, isso para mim não é política... Na realidade, o vereador tem duas atribuições que são extremamente importantes e que deveriam ser as que estariam à frente, que é fiscalizar e legislar. Legislar é conceber novas leis, né? A partir, sejam elas vindas do Executivo, através dos projetos de lei do Executivo, ou os próprios vereadores criando novas legislações que serão aceitas ou não pelo Executivo. Mas também tem a fiscalização. Na realidade, determinadas ações dos vereadores fogem um pouco. O pedido de providência é um deles, né? Mas, enfim, é o sistema que nós vivemos. Mas Sandra, assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu acha justo... eu tenho um problema de saúde, tu tem um problema de saúde, nós temos o mesmo problema, nós recebemos a mesma indicação do mesmo exame, né, ou do mesmo procedimento. Tu vai lá na saúde e entrega o teu, eu vou lá na saúde e entrego o meu, aí eu vou nos meus amigos e digo, meu amigo, então eu tô com tal problema. Não, peraí, eu vou ligar e... pode deixar que o teu vai na frente. E é isso que acontece. Infelizmente, esse é o sistema que o país adotou e adota. Né? Na realidade, esse é um sistema que ele não é justo com o cidadão. Né? Ele é justo, ele seria justo se todos tivessem oportunidades e direitos iguais. Mas, infelizmente, não é assim. E o que a gente tem que lutar para que aconteça, né? É que proporcione, vamos supor, se eu não tenho lâmpada suficiente, a gente tem que, né, conseguir através de orçamento, através de incentivos, através de emendas, para que o orçamento daquela determinada secretaria melhore, para que ela consiga proporcionar aquele benefício para mais pessoas. Para todas as pessoas. Isso. Se a saúde só consegue 5 procedimentos, vamos lutar por mais procedimentos. E não lutar para que os 3, 4, 5 procedimentos sejam os meus, porque eu sou amigo do secretário. Isso é injusto para quem não tem amigo. É verdade. Vereadora Cristiane Miller, nós agradecemos a sua participação aqui no Comunidade em Pauta. Foram de muito valia o seu conhecimento aos nossos telespectadores. Sucesso e bom trabalho. Obrigada, Sandra. Obrigada a todos que estão nos ouvindo aqui e assistindo na TV Nativos. É um prazer sempre estar conversando contigo. Eu gosto de conversar contigo e a gente conversa bastante, né? Porque a gente debate o que realmente acontece, né? Então a gente não fica enfeitando ou dizendo coisas que não é a realidade. Né? Então eu acho que assim, eu gosto muito porque tu oportuniza que a gente fale realmente o que a gente pensa, o que a gente acredita, o que a gente luta para melhorar. Porque a gente está aqui, né? Então, se as pessoas nos confiaram essa missão, né? E eu sempre digo assim, que a gente tem que ter oportunidade. Também dar oportunidade para os outros, mas a gente também tem que ter oportunidade. E tu só mostra a tua habilidade, a tua competência, o teu jeito de atuar quando tu tem oportunidade. Então, eu agradeço muito a oportunidade de ter sido secretária de Desenvolvimento e Assistência Social do município, porque é uma coisa que marca. Hoje eu fui no evento, todo mundo me dizendo, oi secretária, oi secretária, oi secretária. Achei muito legal. Aí daqui a pouco eles olhavam para mim e disseram, não, agora tu é vereadora, né? E agora eu ter tido a oportunidade que a população me deu de eu ter sido vereadora e poder... que eu acho que a gente está fazendo a diferença na vida das pessoas. Ok. E o Comunidade em Pauta de hoje vai ficando por aqui. Agradecendo a você, telespectador, desejando uma boa noite.